Olá, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira de cinzas, dia 2 de março e o Bora RN está começando. Nessa mesma data, há exatos 80 anos, em 1942, era criada a Base Aérea de Natal, que teve papel importantíssimo durante a Segunda Guerra Mundial, dado do livro Cronologia do RN. Quarta-feira de cinzas marca começo da quaresma e da campanha da fraternidade. A gente vai falar sobre a importância desse período para a Igreja Católica. Comércio, bancos, vacinação, veja o que está em funcionamento hoje e os horários. Queda de casos Covid e de internações nos hospitais. A gente conversa ao vivo com o diretor do Laís, que vai falar sobre a atual situação da pandemia no estado e comentar outros assuntos, como o relaxamento das máscaras. Será que está perto disso acontecer por aqui? Tradicional Casa de Apoio ao Paciente com Câncer aqui em Natal está precisando de ajuda. Casa Irmã Gabriela pede doações. O Bora RN está no ar. Acabou o carnaval e sabe por que a data dessa festa muda todo ano? Porque é sempre definida em relação à Páscoa. A terça-feira do carnaval acontece exatamente 46 dias antes do domingo de Páscoa. E a Catedral Metropolitana de Natal celebrou hoje a primeira missa que marca o início da quaresma. E também começa hoje a campanha da fraternidade. Todos os anos, Lúcia vai até a Catedral de Natal para acompanhar a missa da Quaresma. Para ela, a celebração é um momento de fortalecer os valores cristãos. Esse momento que antecede a paixão de Cristo é um momento de conversão, um momento para a gente refletir, para a gente pedir perdão, perdoar. É isso que o Senhor nos ensina. Na Catedral Metropolitana de Natal, Padre Valdir celebrou a missa da quarta-feira de cinzas para dezenas de fiéis. O dia marca o início da Quaresma, tempo de 40 dias em que a Igreja Católica se prepara para celebrar a Páscoa, período que lembra a trajetória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este início de Quaresma que a Igreja nos ensina é sempre um momento em que nós estamos pecadores e agora vamos percorrer um itinerário de 40 dias, sobretudo, os mesmos 40 dias que Jesus passou no deserto sendo provado por Satanás. E foi aí que nesta penitência, nessas tentações que ele venceu Satanás para nos dar a oportunidade de uma vida. Então, nós como simples pecadores, imaginemos aí o que representa a tentação do mal em nossas vidas. Então, as cinzas é o sinal de que somos pecadores, mas que queremos fazer um caminho de conversão, de transformação. Nessa quarta também ocorreu o lançamento da campanha da fraternidade. Essa é a terceira vez que a Igreja Católica no Brasil aborda o tema da educação. E por isso que esse tema da educação ele vem mais forte agora, sobretudo para que a gente possa refletir diante de tantas controvérsias que nós vivemos no mundo de hoje. A pandemia tem nos ensinado, negação da ciência e tantas outras coisas. A sabedoria que não é a propriedade nossa, é fruto do amor de Deus, que ela seja usada para fazer o bem. Seguindo a orientação do Papa Francisco, o sacerdote pediu que os fiéis orassem por paz para a humanidade em tempos de desinformação e guerra. Quem ainda quiser assistir à missa nesta quarta-feira de cinzas na Catedral, a próxima é às 4h30 da tarde e a última às 7 horas da noite, que será presidida pelo arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha. Bom, e quem andou pelas ruas hoje de manhã achou até que era um domingo. Poucos carros, pouca gente, trânsito tranquilo, até na volta das praias do Litoral Sul, que foi o meu caso. Mas o comércio já voltou à normalidade, tá? No centro e Alecrim, algumas lojas já funcionam desde as 8 da manhã. Nos shoppings, a maioria das lojas abriu há pouco, ao meio-dia, mesmo horário que os bancos voltaram às atividades. Os supermercados funcionam normalmente no dia de hoje. E quem quiser fazer aquela caminhadinha para queimar as calorias extras do carnaval ou simplesmente dar aquela relaxada, dá para aproveitar a sombra das árvores do Parque das Dunas, que abre agora à 1 da tarde e funciona até às 5 horas. Já a Cidade da Criança não abre hoje.
E agora vamos falar de vacinação, porque aqui na capital também teve alteração no funcionamento nesta quarta-feira de cinzas. Os pontos extras, que são Midway, Via Direta, Partage e Nélio Dias, abriram ao meio-dia e funcionam até às 6 da noite. As unidades básicas de saúde abrem somente à 1 da tarde para vacinação, daqui a pouquinho. E lembrando que o ponto extra na Ferreira Costa, o Home Center, não está mais funcionando. É importante continuar falando disso, minha gente, porque 20% do público geral ainda não estão com o esquema vacinal completo. Temos 2.520.000 pessoas aqui do Rio Grande do Norte totalmente imunizadas contra a Covid. 79% da população do público-alvo. E com a terceira dose, só 36%. Falando sobre vacinação, sobre Covid, a situação da pandemia segue melhorando aqui no nosso estado, graças a Deus, né? Já dá para ter uma noção só observando os dados dos hospitais, aqueles que a gente sempre mostra aqui. A ocupação de leitos críticos está em torno de 30% e a média móvel de solicitações por internação Covid caiu praticamente 90% em um mês. Sobre isso, a gente conversa agora ao vivo com o professor doutor Ricardo Valentim, que é diretor do LAIS. Boa tarde, professor. Já está conectado aqui com a gente? Tá, sim. Beleza, boa tarde a todos. É uma satisfação falar com vocês. Perfeito, então. Doutor Ricardo, a gente queria repercutir justamente aquele momento, né, em janeiro, né, janeiro inteiro, a gente viveu uma verdadeira explosão de casos simultâneos, né, ter gente da mesma família, 20 pessoas doentes, né, influenza, Covid, os dois, e aí, de repente, em um mês, a gente vê também uma queda brusca de casos, né, também dá para considerar que a redução foi tão rápida quanto essa transmissão? O que acontece? O Rio Grande do Norte, ele chega no pico, né, dessa terceira onda, vamos chamar de pico da variante Ômicron, em 26 de janeiro de 2022, né? Isso, o pico dos novos casos diários. E o pico dos pedidos por internação ocorre 2 dias depois, né, no dia 28 de janeiro. De lá para cá, tanto os novos casos diários como também os pedidos por internação sofreram uma queda muito forte. Tanto que nós já registramos aí, como foi dito, né, quase 90% de queda, né, nos pedidos por internação. O que é que nós estamos vendo? Uma redução significativa já também no número de óbitos, em virtude de reduzir o número de pessoas internadas, particularmente em UTI, né, e passando agora essa fase. Agora, esse cenário que nós estamos observando no Rio Grande do Norte era um cenário já esperado, em virtude de tudo que tem ocorrido no mundo, especialmente ali em Portugal, Espanha, Itália, que tem uma curva de transmissão, nesse caso da Ômicron, muito parecido com o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Norte. Então, de fato, nós tivemos uma transmissibilidade muito alta, um número muito alto de contágio, e depois do dia 26 de janeiro, uma queda significativa, tanto nos casos como nas internações. E essa diminuição, professor, pode ser um caminho para a gente chegar naquele sonhado momento, né, de deixar de usar máscara. A gente já vê aí, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né, se não me engano, saiu um decreto recentemente liberando as crianças menores de 12 anos esse uso aí de máscara. Está perto disso acontecer? O que ainda precisa ser avaliado para liberar ou não? Eu acredito que a questão da flexibilização deve entrar na pauta do dia, aqui também nas discussões científicas do Comitê Científico aqui no Rio Grande do Norte, nos municípios, né? Principalmente com a relação à questão de uso de máscaras em ambientes abertos, se tornar facultativo. Mas essa é uma decisão que ainda deve ser pautada, mas que rapidamente deverá entrar na pauta do dia, né? Na ordem do dia para discussão desse tema, que é um tema importante em virtude dessa queda significativa das internações que está ocorrendo, Luísa, justamente por conta da imunização e também da imunidade natural. E aqui eu destaco que a imunidade natural é diferente da imunidade coletiva, né? As pessoas adoecem, aumenta a imunidade em função desta questão do adoecimento, isso cria também uma proteção, somado à vacina, isso jogou o número de casos lá para baixo, e também as internações. Então, nesse momento, é normal que a sociedade comece a pautar e a discutir essa questão da flexibilização do uso de máscaras, pelo menos em ambientes abertos, ou seja, tornar facultativo, como já está acontecendo em outros estados,
em outros países, principalmente à medida que vai aumentando a cobertura vacinal aqui no estado. Para a gente deixar bem claro, então isso deve ser decreto dos estados, né? Cada estado ir avaliando e liberando, e não algo assim de repente nacional, né? Não, provavelmente a gente não verá. Pode ser que ocorra alguma recomendação nacional, o ministro da Saúde recomende, mas isso será pautado a nível local, nos estados e também nos municípios, que é o que tem acontecido durante toda a pandemia, né? Essas questões das medidas restritivas, os estados eles tiveram autonomia para fazer essas conduções, claro, sempre de maneira responsável, tendo os dados epidemiológicos e os assistenciais como ferramentas soberanas para tomar essas decisões com evidências científicas sempre, né? Professor, a gente ainda está usando o termo pandemia, né? Até quando realmente essa situação vai ser considerada uma pandemia ou passa a ser uma endemia? Tem como explicar para a gente quais são os parâmetros que se medem para essa classificação? Já há vários cientistas no mundo, né? E aqui no Brasil, principalmente o pessoal da área de epidemiologia, né? Os sanitaristas já começam a trazer essa temática. O próprio ministro da Saúde já traz essa temática. Recentemente, eu participei de algumas discussões também no Ministério da Saúde, numa Câmara Técnica, junto com Fiocruz e outros pesquisadores, onde esse é um tema que também deverá estar entrando por esses dias aí, ou esse mês de março, ou no mês de abril, justamente esse período de transição. Hoje, o que já é meio que já está sendo discutido no mundo, né? Aqui no Brasil também, o ministro da Saúde ele já traz essa temática, é que nós estamos aí num período de transição de pandemia para endemia. Então, mas os parâmetros ainda, eles serão discutidos, porque não dá, há consenso também, que não é possível considerar os parâmetros de outras endemias, trazer para os mesmos parâmetros da Covid-19. Então, deverá ser feita uma ampla discussão nacional com relação a esse tema, claro, olhando sempre para a questão dos dados epidemiológicos, né? E para a gente encerrar, eu gostaria de elogiar o trabalho do Laís, né, durante a pandemia, que já vira realmente uma endemia, enfim, daqui a pouco é mais uma gripe que a gente vai ter que controlar, né, e ir se vacinando, mas enfim, o trabalho que realmente foi premiado, né, professor, no ano passado, o seu reconhecimento também aí como a personalidade, né, nesse combate nessa questão da saúde em geral. Que legado vocês podem dizer que vão deixar, né, desse trabalho feito aí durante a pandemia para o nosso Estado, para os nossos políticos, né, nessa questão até do controle de dados, da análise, da prevenção? A pandemia ela trouxe diversos transtornos, né, para a sociedade, tanto na questão da saúde, da economia, né, da educação. A educação a gente nem parou ainda para olhar o tamanho da desigualdade que foi ampliada. Agora, quando a gente olha para o legado, né, e o Laís teve de fato um trabalho muito forte, as universidades tiveram, mas o grande legado que nós vamos deixar em termos de produção acadêmica, científica, tecnológica que foi incorporado no SUS é um conjunto de tecnologias que ampliou principalmente a transparência para a sociedade, a imprensa. Muitos dados que foram falados agora nessa nossa conversa, Heloísa, é justamente de dados, de sistemas de informação que trazem conhecimento oportuno, ou seja, informação oportuna para a sociedade, para a imprensa, para o controle social, para os órgãos de controle, né? Então, o Rio Grande do Norte é um dos poucos estados no Brasil, né, e também no mundo que tem informação oportuna para a tomada de decisão. Então, nós fomos um estado que não colapsou a rede assistencial justamente porque o gestor público, a autoridade sanitária do município, do estado, o governo do estado, os prefeitos tinham informação oportuna para tomar decisão, saber quando ampliar os leitos, quando reduzir os leitos, o manejo mais adequado no processo de distribuição das vacinas. Então, todas essas tecnologias, esse ecossistema tecnológico está incorporado no sistema de saúde do Rio Grande do Norte. E o Rio Grande do Norte hoje, através do Laís, é uma referência nacional no desenvolvimento de tecnologia para o SUS e também na saúde global. Então, esses são legados que vão ficar para o nosso estado, para o nosso país, né? Agora, no início de abril, nós estamos organizando a terceira Conferência Internacional de Inovação em Saúde, onde uma das pautas
vai ser justamente esse ecossistema que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Norte e que vai ser utilizado aí no enfrentamento, foi utilizado no enfrentamento dessa pandemia e certamente será utilizado aí em outros momentos que o estado do Rio Grande do Norte venha a passar por alguma crise de saúde pública e que precise de tomada de decisão mais oportuna para melhorar a equidade no acesso aos serviços de saúde aqui no estado. Informação é uma excelente arma de prevenção, com certeza. Muito obrigada, então, professor Ricardo Valentim, diretor do LAIS, pela sua entrevista, seus esclarecimentos, todas essas informações aqui no Bora RN. Mariana, eu queria lhe agradecer, inclusive pedir desculpa, troquei seu nome, viu? Mariana, manda um abraço aí. É porque sempre fala com a Heloísa, né? Porque a Elo ainda está de licença maternidade, professor. Isso. Mariana, um abraço, muito obrigado. E esse é um tema importante, chamar a atenção das pessoas, né, para a questão da vacinação. Agora vamos tomar aí a dose de reforço para justamente a gente passar aí por esse período com mais tranquilidade e entrar nesse processo aí de endemia de maneira muito mais segura e sustentada. Se Deus muito quiser. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Bom, agora a gente faz um intervalo e na volta tem uma reportagem para falar sobre a ajuda que está precisando uma importante casa de apoio ao paciente com câncer, a Casa Irmã Gabriela, que faz parte da rede da Liga contra o Câncer. A gente volta daqui a pouquinho. De volta e agora vamos falar sobre a situação de uma das instituições mais tradicionais daqui de Natal que está precisando de ajuda. É a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela, que faz parte da rede da Liga contra o Câncer. A casa funciona há mais de 20 anos e acolhe pacientes que estão em tratamento contra o câncer. As doações diminuíram bastante e por isso a administração do local tem pedido ajuda. A Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela funciona em Natal desde 2001. A instituição nasceu da vontade da Rede Feminina de Combate ao Câncer e hoje é ligada ao complexo da Liga contra o Câncer. Todos os anos, a casa recebe inúmeros pacientes que começam um tratamento contra o câncer e precisam do apoio residencial. O trabalho é fundamental para estes pacientes, por isso mesmo, a casa não pode parar. Hoje a gente tem muita necessidade de alimentos e também de doações para o nosso bazar, porque o bazar é uma grande fonte de renda para a nossa casa. Então, quem quiser doar sapatos, roupas, bolsas, brinquedos, utensílios domésticos, pode vir deixar. E também, se for uma quantidade razoável, a gente pode ir buscar. A casa conta com quartos, refeitório, cozinha para o preparo das refeições dos acolhidos, além de sala de estar e espaço de convivência. O trabalho é todo voluntário e nos últimos 2 anos foi bastante impactado pela pandemia da Covid-19. Os alimentos ainda são a maior demanda da instituição, que precisa de itens básicos. Inclusive, a partir do dia 14 de março, nós vamos voltar ao nosso trabalho, né, normalizar nas recepções das unidades da Liga, onde a gente serve um café substancial e a gente vai necessitar de bastante café, leite, biscoito salgado, biscoito doce, aveia para fazer o famoso mingau e o vitamílio para o canjicão. Michel trabalha como copeiro na casa de apoio e todos os dias tem contato com histórias diferentes de quem está na luta contra o câncer. Eu acho que ver o paciente bem, se sentir em casa, é bem gratificante para a gente, porque a gente vê pacientes que chegam em situação triste e a gente vê a melhora, o progresso deles. Então a gente vê o sorriso deles no final do tratamento. Michel lembra ainda que o trabalho dos voluntários e dos profissionais da casa serve não só para os pacientes. Os próprios trabalhadores adquirem experiências de vida surpreendentes. Quanto mais em casa ele se sentir, melhor para ele, melhor para o tratamento dele. Atualmente, a Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela tem capacidade de atendimento de 40 pacientes. Neste momento, 38 estão sendo atendidos, entre homens e mulheres, todos do interior do estado. No começo da semana, eles
chegam e só retornam para suas casas às sextas-feiras à tarde. O trabalho depende de doações, por isso, cada ajuda é de fundamental importância para o prosseguimento das atividades. A Casa de Apoio ao Paciente com Câncer Irmã Gabriela, da Liga contra o Câncer, fica no bairro das Quintas, na rua Luiz Fernandes 185, bem próximo do Hospital Luiz Antônio. A casa funciona durante o ano todo e quem quiser ajudar com doações pode entrar em contato através do telefone. O número é o 4009-5700 ou ainda pelo WhatsApp. O número é o 99990-7967. O nosso Pix, que é casadeapoio@liga.org.br. Também pode vir deixar aqui na Casa de Apoio e também nas recepções da Liga. Se deixar lá e disser que é para a Casa de Apoio, certamente chega aqui a doação. Qualquer valor já é uma grande ajuda, né? Então é isso, o Bora RN vai ficando por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã.